Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, Santa Luzia, nossos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como nós, de fato, estamos aqui para celebrar Santa Luzia, então o Padre fez um sermão aqui um pouco extenso, mas que Deus nos ajude a vosso servidor para que possa falar e os senhores ouvirem. Tem duas partes. A primeira é a história dela, da qual eu resumi ao mínimo que eu pude. E a segunda parte, que é a mais extensa, seria o título de todos os sermões, que são pais católicos, esposos católicos, o leito sagrado e o fruto bendito. Porque é exatamente isso que aconteceu na vida de nossa querida santa que hoje celebramos. Santa Luzia, parte histórica, no ano 280 da era cristã, 280 anos depois de Nosso Senhor, na cidade de Siracusa, Itália, e seus pais eram nobres cristãos. O pai se chamava Lúcio e faleceu quando Luzia era pequena ainda. É Luzia ou Lúcia? Não, depende. Luzia ou Lúcia, é o mesmo nome. E Lúcio era o pai dela, quando ela era pequena ele faleceu, e a sua mãe é Eutíquia, que a educou sozinha, não com muito cuidado na fé católica. A mãe sofria de uma hemorragia, da qual ela foi a tudo que era médico naquele então e nunca conseguiu curar a hemorragia. Então Santa Luzia, que era uma filha muito obediente, muito honrada, honrava muito sua mãe, e era o seu tesouro, né, sua mãe, já que seu pai, ela estava órfã de pai, então teve a ideia piedosa de visitar o túmulo de Santa Águeda, em Catânia, que já era muito famosa e muito venerada na cidade de Catânia. E Santa Luzia disse, se minha mãe tocar o túmulo de Santa Águeda, seguramente ela vai ficar curada. Então ela, muito incomodada, viaja, porque a hemorragia era muito grande e era de muitos anos, hein? Uns historiadores dizem 5 anos de hemorragia. Então fraca estava a dona Eutíquia e sai de viagem e chega lá no dia 5 de fevereiro do ano 301, e é o dia de Santa Águeda, e na missa que elas ouviram, o evangelho era justamente da cura da hemorroísa, do evangelho que toca a fibra de Nosso Senhor, do manto, e Nosso Senhor pergunta quem me tocou, eu senti uma força que saía, e a mulher diz eu que toquei, e o relato bíblico que conhecemos. Então Santa Luzia, com a mesma fé, com essa mesma esperança, vai lá e toca o túmulo de Santa Águeda, com a sua mãe, Senhora sua mãe. E quando eles estão rezando, Santa Luzia vê aparecer Santa Águeda a ela, e disse Santa Águeda, Luzia minha irmã, aqui dizia Luzia minha mana, né? Por que pedes a mim o que podes conseguir tu mesma para sua mãe? Tua mãe foi curada por tua fé, e assim como a cidade de Catânia foi santificada por mim, assim será por teu meio salva a cidade de Siracusa. Então Santa Luzia disse à sua mãe, né, pela intercessão de Santa Águeda, Jesus te curou, e nesse momento a sua mãe fica curada daquela hemorragia. Muito humilde, né? Santa Águeda está dizendo que por que você veio aqui se você pode fazer isso por sua mãe? E ela já diz que ela vai ser a glória de Siracusa. Mas Santa Luzia vai dizer que em nome de Santa Águeda e de Jesus Nosso Senhor, que ela ficasse curada. E ela ficou curada pela fé desta filha. É impressionante. Então esses detalhes são preciosos para que possamos entender a segunda parte. Então Santa Luzia, agradecida a Deus por semelhante cura à sua mãe, feita por Santa Águeda, ela fez um voto de virgindade. Era jovem. Segundo a história, tem variação de datas. Ela vai morrer com 22 anos. Uns dizem com menos idade. Em todo caso, era uma menina, uma moça, muito jovem.
E ela faz um voto de virgindade perpétua para ser somente de Nosso Senhor, mas naquele então ela tinha um pretendente para namorar e casar. E este sujeito, muito nervoso por saber desse voto de virgindade, vai até o presidente chamado Pascásio, acusá-la de católica. Era um crime. Estamos no Império Romano, em que estava furibunda a perseguição, se não me falhar a memória, de Diocleciano. É uma das mais furibundas, hein? Nero e Diocleciano são dois demônios em figura de gente que realmente mataram muitos mártires. Muitos cristãos e os fizeram mártires. E o presidente chama Santa Luzia a ser julgada, e ela foi condenada pelo esse voto de virgindade a um prostíbulo. E Santa Luzia tem um diálogo dela no breviário muito belo com este infeliz, em que ela vai dizer, que esse presidente Pascásio vai perguntar: o Espírito Santo vive em ti? E ela vai responder: aqueles que vivem pia e santamente são templos do Espírito Santo. Aí ele diz: eu vou ver então que Espírito Santo é esse, vou te jogar. Aí ele condena ela no lupanar. E ela vai responder: quem vive santo e castamente é templo do Espírito Santo. Assim, sem a minha vontade, a virtude nada sofrerá. Ela, como a vontade dela estava fixa em ser virgem, casta, só de Jesus, nosso Senhor e Deus. Então, mesmo que fizesse o que fizesse com ela, a vontade dela não consentindo, ela seria virgem e casta sempre. Isso é impressionante, hein? Só um parênteses: quando uma mulher sofre por um malvado, um infeliz, um crime do estupro, por exemplo, um abuso sexual, se ela não consentir naquilo, ela realmente está, com a graça de Deus, preservada. Foi um ato material, mas se não tem o consentimento, não teve o pecado. Mas como o ato deste crime leva consigo muito prazer, precisa de uma grande força de vontade para não consentir nessa parte. E Santa Luzia está blindada contra o consentimento, porque o seu prazer é nosso Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu? Com semelhante ato de fé e valentia, Santa Luzia fica dura como uma rocha, uma montanha, imovível. 10 homens não puderam mover 1 centímetro desta moça de 22 anos. Vamos deixá-la com mais idade para menos vergonha desses infelizes. Ou, se tiver menos idade, mais vergonhoso ainda, porque não puderam mover uma adolescente. E uma junta de bois que amarraram lá e puxaram, tampouco puderam movê-la. Ela estava uma montanha fixa, imovível. Então vão condená-la e ela reza: Senhor Jesus Cristo, meu Rei, não deixes que essas chamas me façam mal, porque tentaram pôr fogo a ela, incendiá-la, e ela ficou ilesa, nem ficou vermelha por este sofrimento, essa tentativa de tortura. Então ela foi condenada a ser degolada, e antes o verdugo, aqui tem várias variações na história, em todo caso é uma das versões. E o verdugo arranca-lhe os olhos, e Nosso Senhor milagrosamente rezou. E ela foi degolada, e antes ela rezou: adoro a um só Deus verdadeiro, a quem prometi amor e fidelidade. E assim ela morreu e entrou no reino dos céus, 13 de dezembro do ano 304 da nossa era, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo. No ano 1040, o seu corpo foi levado pelo general grego Jorge Mariace para Constantinopla, a pedido da imperatriz Teodora. O corpo dela está incorrupto até o dia de hoje. Está seco. É incorrupto, hein? Porque morreu 304. Se até hoje está seco, é porque alguma vez esteve muito incorrupto, e nenhum corpo fica nem seco tanto tempo, salvo um processo de mumificação que não foi. Os cristãos não tinham tempo disso, hein? Eles mal podiam recolher os corpos e sepultá-los, que era a última honra que se dava para não ficarem jogados como animais, e um processo de mumificação nas catacumbas. Realmente não tinham nenhum material para isso, e muito menos o tempo para fazer. É um milagre contínuo e constante. Ela já estava incorrupta no corpo,
pela castidade, pela virgindade, na fé incorrupta, porque adorou o Deus verdadeiro e por ele deu a vida, e o corpo também participa desta solidez de sua fé e virtude. Mas no ano 1204, se não me falhar a minha memória, hein, essas datas estão sujeitas a alguma variação. Os venezianos que saquearam a cidade de Constantinopla, eles recuperaram o corpo de Santa Luzia e ele está na igreja de São Jeremias, onde é venerado até os dias de hoje. Não está na cidade de Siracusa. Siracusa tem uma imagem belíssima, preciosa, e algumas partes da relíquia dela, mas não, o corpo, a maior parte do corpo está nessa igreja. Então vamos agora à segunda parte de pais católicos para os senhores que são jovens, futuros pais, futuros esposos, e aí o leito sagrado e o fruto, que é o filho, o fruto de uma união, é justamente o que aconteceu com nossa querida santa. Santa Luzia é fruto da graça de Deus, totalmente fruto da graça de Deus, porque não existe nenhuma educação, por fina e cara e militar ou religiosa no convento que seja, que pode nos conceder por ela mesma a graça de fazer o que essa mulher fez hoje, no ano 304 da nossa era cristã. Impossível. Por quê? Porque são graças extraordinárias de Deus nosso Senhor, da qual eu não posso nem merecer, ninguém pode merecer. É um raio do céu que cai, ilumina e dá a fidelidade a esta pessoa. Porém, a graça de Deus supõe a natureza. E aqui entra o papel primordial de um pai, de uma mãe, na vida do sujeito, para que depois, quando cai aquele raio da graça do céu, aquela pessoa possa ser fiel a essa iluminação de Deus e não trair Deus. E ela, como ela disse, prometia amor e fidelidade a esse Deus único e verdadeiro que eu creio e morrer no amor e fiel a Deus. Então, muitas vezes nós colocamos nas costas de Deus, nas contas de Deus, o rezar e fazer um milagre, porque, não sei, fulano virou um bandido, vamos dar um exemplo. Ou, não sei, o fulano hoje é um pagão, um ateu. Mas só que porque perdeu a fé ou perdeu a virtude moral da honestidade e respeitar os bens alheios, por exemplo? Porque tem algum problema na sua educação. Se não tem a educação, a graça de Deus, nós sabemos que a graça de Deus supõe a natureza e eleva, cura e eleva. Mas só que nós não podemos colocar só nas costas da graça de Deus, hein? Nós temos parte natural que nós recebemos, não só na concepção do nosso pai e da nossa mãe, mas também da educação. O mesmo nome educar quer dizer educere, conduzir. Então é tirar da má inclinação que nós estamos, nascemos já tortos, inclinados para o mal, então pegar o sujeito e desdobrar ele e deixar ele reto para ir para o céu. Esta é uma parte essencial na vida de qualquer ser humano, porque sem isso nós somos animais. Animais no sentido mais literal da palavra, porque nós fazemos o que nós queremos, nós andamos sem lei, sem rumo, sem nada. E a educação marca um ritmo, e este ritmo com harmonia, segundo também os ditames de Deus, vai fazer com que essa alma educada, não digo educada com frescuras, não, eu digo educada na vontade de fazer o bem, de ser pontual, de ser responsável, etc. Não estou falando que temos que ser frescos, não, isso daí já é um defeito de educação também, não é isso. E para esta educação católica, se supõe na vida de todos nós, pais católicos. É verdade que nós, todos nós, os senhores não, que os senhores são de outra geração, mas nós, a senhora tampouco, mas nós nascemos numa geração de rebelião contra a ordem. Por isso os filhos desse século que nós vemos aí, esses meninos, que de certa parte são vítimas de uma ruptura com Deus, uma ruptura com a ordem, uma ruptura com a moral, e então uma ruptura, os filhos desse século, os meninos recém-nascidos, são filhos de almas que não têm o que dar, e ninguém pode dar o que não tem, é impossível. Então o que acontece? Nós colocamos tudo na oração para que Deus faça um milagre, mas nós estamos completamente errados. Nosso Senhor estabeleceu que Ele vai fazer a parte dele, mas supõe que nós façamos a nossa parte.
Então vamos lá. O que é preciso para ser um pai e uma mãe católica? Não falo somente o catolicismo no sentido sacramental, hein? Batizado, que vai à missa, que crê na lei de Deus, isso é católico. Mas só que existem virtudes próprias de um pai, de uma mãe, que o faz ser um católico autêntico. Então vamos considerar essas coisas. Não para julgar nossos pais, para os senhores que um dia casarão, para que os senhores pratiquem. E para os nossos pais, pode servir de exame de consciência ou um agradecimento a Deus por Ele ter dado a graça de praticar estas virtudes. A primeira virtude que nós precisamos para que um pai seja católico, então, se supõe essa educação católica no temor de Deus, mas se supõe uma coisa muito importante. A ordem não equivale à importância, porque a coisa mais importante eu vou colocar no final. Mas uma coisa importante é a caridade, no sentido não de graça santificante, mas a caridade entre o homem e a mulher. Isso é muito importante. O homem é senhor da casa, mas só que a mulher é a senhora da casa. O homem é a cabeça de uma casa e a mulher é o pescoço. Se eu cortar ou o pescoço ou a cabeça, todo o corpo vai desvanecer. Os dois têm importância, mas existe uma ordem. Nunca existiu igualdade entre homem e mulher. Nunca, e nem vai existir, mesmo que forcem ela. Porque Deus criou o homem como cabeça e a mulher como uma ajuda para o homem. E assim, quando a família começa com essa igualdade, nós vamos ver que depois haverá um grande efeito maléfico, revolucionário dentro de nossas casas. E se por alguma desgraça ou desventura falta uma das duas partes, então a mãe ou o pai, o que estiver vivo, tem que cumprir com esta dupla função. É o caso da mãe de Santa Luzia. Ela foi pai, ela foi mãe. Mas ela foi submissa a quem? A Deus. E esse Deus vai ficar no lugar, e o temor de Deus vai ficar no lugar daquele que está ausente, que é o pai. Por quê? Ele morreu, ou ele não está ausente por 1000 desfortúnios, pode acontecer, mas quando o homem está em casa vivo, ele é um representante da autoridade de Deus. Mas por parte do homem, ele tem que estar unido a Deus também. E tem que ser submisso a Deus. E aqui não é que é uma tirania masculina, machista. Isso é uma estupidez. Não, mas é uma autoridade que se submete a Deus, o homem, e representa Deus dentro da casa. Deveria ser assim. Se nós víssemos os nossos pais, este representante de Deus, e nossos pais fossem de fato representantes de Deus com tudo que isso quer dizer, é muito mais fácil obedecê-los. E é muito mais, nos impulsiona muito mais a honrá-los. Porque nós vemos com os nossos olhos naquela pessoa, seja ela quem for, um representante de Deus, nosso Senhor. E nas nossas mães a mesma coisa. A mulher também é uma representante da autoridade de Deus, mas uma autoridade de Deus subordinada ao seu esposo. E o que fará com que ela não peça auxílio ao mundo feminista revolucionário? Aí é o homem. Muitas vezes o machismo dispõe a ser feminista. O feminismo é uma reação maligna a uma imposição machista que é tão maligna quanto o feminismo. E isso é abominável, hein? É abominável, é uma coisa abominável aos olhos de Deus e que mina e destrói a casa no mesmo alicerce. Porque se nós pegássemos o fundamento da casa e partíssemos no meio, a casa cai. E o machismo e o feminismo é quebrar a casa no seu próprio alicerce. Então, o que faz com que isso não aconteça é o cavalheirismo. Hoje em dia, no melhor dos casos, as pessoas são românticas. E fica todo esse meloso relacionamento que termina no pecado e depois de 2 meses, cada um está num lado para ser mercê de outra aventura romântica, que é só prazer em um ou outro e acaba em desgraça, acaba em pecado e em condenação. Mas o cavalheirismo, da parte do homem, ele reconhece na mulher um senhorio. E por isso antigamente se chamava minha senhora, e era entre os esposos, hein? Nós chamamos os mais velhos de senhor porque eles são nossos senhores.
E os pequenos chamavam vocês porque são iguais, ou o maior chamar o menor de você porque, bom, ele é autoridade, pode se dirigir assim ao inferior, mas depois que colocamos no nosso português você a todos, então todos se tratam como iguais, mas iguais no pior caso. O pai é tratado como moleque, a mãe como se fosse companheira de escola que jogaram bola juntos, e os nossos pais não são nossos amigos, não são. É triste isso para quem depois for pensar, porque ser pai, o nosso pai e nossa mãe é muito mais do que um amigo. É uma relação muito mais profunda do que ter um amigo, porque nos deram a vida. Amigo nenhum dá a vida para ninguém. Infelizmente é assim, mesmo os melhores. Mas quem nos gerou e a nossa vida poderá chegar até Deus é por causa dos nossos pais, porque nos geraram. Sem a vida natural, nós não podemos ter a sobrenatural. Então, este espírito romântico e sentimental vai minando todo esse cavalheirismo. E nós devemos ressuscitá-lo para que realmente possamos sepultar este romantismo que termina em sensualidade e em mazela e acaba, no pior dos casos também, igualitando todas as coisas. Então, ressuscitar este espírito de cavalheirismo que era medieval e que hoje somente perdura entre nós é na devoção à Nossa Senhora. Por isso nós chamamos ela de Nossa Senhora. Antigamente, salvando as distâncias, este respeito senhorial servicial era dado entre o homem para com a sua mulher. E hoje, somente graças a Deus e serve de referência para, e princípio de ressurreição desse cavalheirismo, tratar uma mulher com respeito e com esse senhorial respeituoso. Não é uma submissão, mas é uma honra, porque a mulher foi criada de Adão e Adão estava em graça de Deus. Por isso as senhoras levam o véu sobre as suas cabeças. Foram criadas de uma matéria santificada. E o homem foi criado de terra, que todos nós pisamos e depois ela será a nossa sepultura. Mas só que a terra, é verdade, que não estava manchada pelo pecado, mas não equipara a carne de Adão santificada e Adão vivo. E daí Deus, nosso Senhor, tirou a mulher da costela de Adão e tão próxima do coração de Adão. Por isso, essa parte afetiva, que hoje é romântica e sensual, outrora era uma honra, foi tirada de perto do coração do Pai dos viventes. Por isso, todo aquele cavalheirismo medieval, que era realmente respeito com a origem mesma de uma mulher, que era tudo mais cheio de nobreza. Então, nós devemos, nesse espírito entre um esposo, uma esposa, já no namoro, por isso vem aí a grande pureza e não entrar todas estas sensualidades, fará com que casados sejam homens de Deus, representantes de Deus, da pureza, da santidade dos santos que nós veneramos, e essa casa está blindada. Mas se não for o caso, nós teremos que fazer muitos exorcismos para tirar o espírito do liberalismo, o espírito de igualdade, o espírito também de tantas coisas ruins que chega, a falta de respeito, as maldições proferidas, os ódios que se criam e tantas coisas ruins. Por quê? Porque não se tem o respeito de enxergar em cada um um representante de Deus, um filho de Deus. Por isso não é católico se xingar, se insultar, porque bem ou mal somos filhos de Deus. Uns são bons filhos, outros são maus filhos, mas ninguém vai xingar e insultar e amaldiçoar os próprios filhos de Deus, que é um absurdo. E fora, quando essas virtudes não se encontram dentro de casa, é o que nós vemos. Por isso as famílias se tornam malditas, famílias amaldiçoadas pelo pecado e por elas mesmas. Isso é uma coisa, não é por Deus e nem por os padres amaldiçoados, porque nós não fazemos isso. Mas as famílias de hoje são amaldiçoadas pelo pecado. E diz a Sagrada Escritura, aí onde acontecerá o pecado, aí cairá a maldição e a ruína. Por isso hoje as famílias se dissolvem. Elas começam no pecado e tudo termina no pecado como? Com ruína. Então se nós queremos ter nossas almas, dar nossas almas a Deus, nossas famílias a Deus, é necessário estabelecer o que até aqui dizemos. Porém, Santa Luzia era uma filha muito obediente, e ela honrava seus pais, e justo buscando amenizar um sofrimento natural de sua mãe, ela fez aquela peregrinação e obteve a cura da sua mãe. E é muito belo notar que, buscando a cura da sua mãe, ela encontra a salvação da sua alma, porque ela virou mártir,
e depois salva a cidade de Siracusa, porque ela é a glória. E quantas almas obteram? Nós temos entre nós beneficiados por Santa Luzia. Quantas graças! Por quê? Porque tudo começou ela honrando sua mãe. Então vamos ver agora o que nós precisamos como filhos fazer. Isso toca a todos nós. Quando nós temos os pais como nós descrevemos, com esse amor senhorial e tudo isso, é muito fácil honrá-los, porque é muito fácil a gente se prostrar diante de uma imagem sagrada. Primeiro é sagrada e depois, quando são belas, desperta a devoção. Mas mesmo se nossos santos são feinhos, tem imagens que são feias. Mesmo assim, nós somos capazes de beijá-los. Por quê? Porque são sagrados. Os nossos pais, às vezes, são como as imagens dos nossos santos que são feias. E às vezes são bem feios mesmo. Mas só que o que acontece? Nós devemos honrá-los sempre, porque eles sejam belos, sejam feios, sejam bons, sejam maus, sejam católicos ou não sejam, eles são nossos pais sempre. Sempre, sempre, sempre. Por isso, um católico, um filho católico, que quer um dia ter uma família de Deus, ele não pode jamais levantar a voz, desobedecer, xingar muito menos e fazer o que for. A mãe pode ser uma prostituta, pode ser a pior das hereges, hein? Pode ser uma pastora de igreja protestante ou qualquer coisa pior do que isso. Mas se é a mãe do sujeito, ela deve ser honrada. É o que Nosso Senhor pede no 4º mandamento. Honrar pai e mãe. Obedecer é uma coisa que supõe a honra. Mas só que obedecer é condicional. Se os senhores, por desventura, por uma desgraça, nos mandar fazer algo, como filhos, nós podemos não obedecer essa ordem. Quando esta ordem dada por nossos pais vai contra a lei de Deus. Se me manda cometer um pecado, para obedecer a Deus, eu não posso obedecer a meus pais, por exemplo. Mas desonrá-lo, não existe lei nem no céu e nem na terra que me exima desta obrigação. Pode ser pai vivo ou pai morto, ele deve ser honrado sempre. Por isso nós rezamos pelos nossos pais, vamos ao cemitério visitar seu túmulo, deixamos nossas flores, acendemos nossas velas, rezamos por eles, ganhamos indulgências por eles, porque eles devem ser honrados sempre. É um dever do 4º mandamento que nós nunca vamos esgotar, sempre honrar nossos pais. Como se faz essa honra? Essa honra se faz quando estamos principalmente na casa deles, com a obediência. É verdade que um adulto não está obrigado a obedecer como um adolescente. Porque chegou uma árvore, é como uma mudinha que nasce na árvore, não? Ela cresceu à sombra da outra, mas ela chegou a uma altura de árvore adulta, ela vive por si só. Então, os filhos adultos, eles vivem por si só, mas se estão dentro de casa, existem leis que os nossos pais ainda têm como nos agachar por um lado ou por outro. Então, nós devemos obedecê-lo nessas coisas que estão tocando a paz e a ordem da casa. E se nós não estamos mais em casa, nós temos a liberdade já de não precisar obedecer essas coisas, porque estamos fora. Mas não é a mesma obediência de um adolescente que a obediência de um adulto, mesmo que seja filho. Mas a honra, é isso que eu quero ressaltar, a honra é sempre, e sempre a mesma honra, sempre. E essa honra é muito prática. Eu não posso levantar a voz, eu tenho que chamar minha mãe de minha senhora e reconhecer nela o senhorio, eu tenho que estar solícito a fazer o que eu puder por ela, e nós vemos Santa Luzia, hein? Mesmo com perigo, porque não era como hoje visitar o Santuário de Nazaré, que nós vamos e voltamos, o máximo que vai acontecer é um assalto. Não, naquele tempo, se eu fosse venerar o túmulo de alguém, eu ia morrer, porque é cristão que está venerando o outro e é o que aconteceu com Santa Luzia. E colocou em risco a sua vida, mas não a sua alma, para obter a graça da cura para a sua mãe. Isso é honra. Isso é honra. Por que buscar esse semelhante perigo para obter uma cura para a sua mãe? Porque é minha mãe, e este amor e este nome mãe e pai deve ser para nós realmente como nós falamos. Com respeito aos nossos santos, somos incapazes de destruir mesmo uma imagem feia, e nós deveríamos ser incapazes de levantar nossa voz, nossa mão, ou qualquer sentimento que fosse contra o destrutor desta honra que nossos pais merecem. Isso é ser católico, é um filho católico. E uma pessoa que tem essa disposição de alma, quando for pai, quando for mãe, vai ter aquele pai e aquela mãe que nós falávamos no princípio. Uma casa santa, um solo realmente onde plantando em seu leito, os seus filhos vão nascer para Deus.
vários filhos com variedade de temperamentos, mas será como um jardim de Deus, com variedade de plantas, de todas, mas todas no seu lugar, dando seu fruto a seu tempo e belas aos olhos de Deus nosso Senhor. Mas o filho que não obra assim, pode parecer um exagero do padre, mas não é, não só por minha convicção pessoal, porque quem diz é Deus. O filho que não honra seu pai é maldito. Eu vou lhes dizer porque eu tenho uma sequência de palavras de Deus da Sagrada Escritura que confirmam estas palavras que acabo de dizer. Primeira citação bíblica. Maldito aquele que despreza seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Êxodo 27, versículo 16. Maldito é a palavra que Deus está dizendo. O que amaldiçoar seu pai ou sua mãe, ou manda embora sua mãe, é filho que traz vergonha e desonra. O Provérbios 19, versículo 26. O que amaldiçoou seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada e andará em trevas densas. É o que nós vemos, este mundo está... A gente culpa o Vaticano II. É verdade, porque a desobediência daqueles homens foi a Deus, que é nosso Pai. Mas este mundo, ademais do Vaticano II, anda em putrefação porque os filhos não obedecem seus pais. É uma desgraça. E a família desses desobedientes gera o que? A maldição e gera a corrupção. E é um âmbito, um antro de Satanás mesmo, porque é mal tras mal. E não nos cansamos por aí o que diz Deus Nosso Senhor. O que amaldiçoou seu pai e sua mãe, ouve teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. É o Provérbios capítulo 23, versículo 22. O que rouba o seu próprio pai ou a sua mãe e diz não é transgressão, é companheiro do homem destruidor. É o Provérbios 28, versículo... O versículo... Não anotei. E outra citação bíblica, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeirão os arrancarão e os filhotes da águia o comerão. Palavra de Deus, hein? Isso é uma maldição. Ter os olhos arrancados por um corvo e comido pelas águias não é uma bênção de ninguém. E Deus que disse uma coisa dessa, porque é grave a desobediência, a desonrar nossos pais. E havia uma pena de morte ao filho rebelde, no Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 ao 21. Quando o filho não tinha jeito em casa, rebelde, e o que levava os anciãos da cidade e dizia, meu filho é cabeça dura e não está obedecendo. Então os anciãos julgavam e esse sujeito morria apedrejado. Porque quem não honra o pai, um dia não vai honrar a Deus. Quem não honra o pai, um dia não vai ser um bom funcionário, vai desonrar o seu patrão, vai fazer mazelas, é o mal do Brasil. Nós não honramos aqueles que nos deram a vida, nós não vamos honrar aquele que nos promete uma eternidade. É o que São João dizia, a gente não pode dizer que odiamos nossos irmãos que nós vemos e amamos a Deus que nós não vemos. Como nós vamos tratar a Deus, nosso Pai, que nós não vemos Deus, como nosso Pai, se os nossos pais que vivem na nossa casa deram a sua vida por nós, nós os amaldiçoamos? É impossível. E Deus disse essas palavras, não, que filho rebelde é realmente um homem maldito. É um homem amaldiçoado, como acabamos de ouvir. Então pensamos, queridos fiéis, a Santa Luzia, que ela foi buscar esta cura para sua mãe porque ela era temerosa de Deus e buscava honrar sua mãe, prolongar a vida da sua mãe e dar uma vida pacífica para sua mãe. E vamos pedir que ela, que é a celestial protetora dos olhos, que abra os nossos olhos, não só os nossos olhos físicos, que também ela nos proteja, nós precisamos dele, mas nós precisamos enxergar mais do físico, o espiritual, que são essas verdades, ver as desgraças que estão em todos os nossos lados e ver que isso que nós não queremos para nossas vidas, nós não podemos fazer o que eles fazem para ter tal vida. É uma coisa muito simples. Se nós não queremos ir para o inferno, nós não podemos fazer o que as almas que foram para o inferno fazem. Não podemos, porque Deus é justo. E se nós queremos ir para o céu, é óbvio que nós devemos fazer o que fizeram as almas que foram para o céu. O caminho é o mesmo, o modo também é o mesmo. E se nós queremos isso, devemos pedir a Santa Luzia a sanidade dos nossos olhos para enxergar o caminho do inferno, para odiá-lo, e enxergar o caminho do céu para trilhá-lo. Por isso vamos pedir mais do que os olhos físicos, estes olhos da alma,
já que eles são janela da alma, que ela nos conceda enxergar isso e sermos realmente filhos de Deus, dóceis a Deus, e também filhos que honrem nossos pais, vivos ou mortos, bons ou ruins, não importa, nosso pai, a nossa mãe devem ser honrados com devoção filial, e que ela nos conceda essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.